Bom dia, bom dia, bom dia para você que é o nosso querido e estimado ouvinte da 91,7, a melhor Paiquerê do sul do mundo. E também para você que está nos acompanhando pela internet, pelo canal do YouTube. Você é o nosso convidado especial e eu sempre estou não te alertando, mas chamando a sua atenção pelo seguinte. Você que já acompanha a Rádio Paiquerê nos últimos 65 anos, eu agradeço a sua paciência, a sua audiência e a sua camaradagem e também entender que esse careca que você conhecia na televisão hoje faz parte dos locutores, dos jornalistas e apresentadores da Paiquerê. Estou aprendendo a fazer rádio, porque televisão, depois de 20 anos, eu continuava aprendendo. Agora, rádio, amigo, você precisa ter muito talento, você precisa ter muita paciência e você precisa entender que do outro lado do som tem imagem também. Que para você que está nos ouvindo, faça também a conversão, comece a nos assistir também. Agora a internet é tão facinha, você no seu celular, em qualquer cantinho do mundo, as nossas imagens são assistidas. Então, para você que nos ouve e nos assiste, não só em Londrina, não só no Paraná, não só no Brasil, no mundo inteirinho, constantemente, o nosso podcast alcança milhares e milhares de pessoas que estão radicadas em vários países. Muitos amigos nossos estão morando em vários países, em todos os continentes, e sempre dizem que um pouquinho do norte do Paraná, um pouquinho de Londrina, que ele tanto ama, ele consegue aquecer o coração de saudade quando ele ouve, quando ele assiste a Paiquerê 91,7. Então, para você, em qualquer cantinho desse mundo distante, nesse exato momento, com várias e várias horas de fuso horário, então, boa tarde para você, boa noite para você. Nós fazemos a maior questão do mundo. Nessa programação que o JB Faria, que é o principal gestor da Paiquerê, ele me deu como incumbência. Ele falou, Marcão, que tal você voltar ao ar novamente, mas comentando a respeito dos eventos? Eu falei, é verdade. Eu fiz e galguei toda a minha trajetória de trabalho comentando sobre os eventos comerciais, sociais, culturais, filantrópicos e esportivos. Viajei boa parte do mundo, graças a Deus, cobrindo os principais eventos. E são muito sérios. Os eventos trazem recursos, os eventos são de grandes profissionais com responsabilidade. Quando você promove um evento, você sabe muito bem que você tem que tirar toda a documentação, você envolve polícia, bombeiro, vigilância sanitária, parte de segurança, Ministério Público, a proteção de cada pessoa que vai no evento, pode ser de patinação, de dança, de corrida. Este mundo, este circo bem organizado, merece atenção. Então, eu sempre trabalhei nos últimos 20 anos, viajando não só o Brasil, mas o mundo todo, cobrindo, fazendo as entrevistas e imagens dos grandes eventos no mundo. E nós temos sempre grandes eventos que estão vindo para Londrina. Então, o nosso papel aqui como publicitário, como jornalista e agora também comunicador da Paiquerê 91,7 é trazer para você quem são essas pessoas que percorrem o mundo, esses brasileiros, quem são essas pessoas que acreditam em Londrina, estão chegando em Londrina com seus grandes eventos. E um deles eu tenho o prazer de estar batendo um papo agora. Presta atenção, o cara está fazendo até ponta na Netflix. O cara vive nos Estados Unidos como se a gente estivesse aqui do ladinho. É um grande corredor, menino que começou no kart, um sujeito que sustenta famílias, que trabalha um monte, que é dedicado, e ele faz um tipo de corrida totalmente diferente, que no meu tempo era coisa de maluqueiro. Ah, tá dando cavalinho de pau, tá andando com carro de lado. Não era assim? Pelo menos era a ideia que a gente sempre teve de um piloto de drift. Então, para isso, eu tenho a honra que vocês assistam e também ouçam esse que é um dos maiores pilotos brasileiros de drift, para a gente conhecer o que é esse tal de drift. Com vocês, João Barion. Salve de palmas pro João Barion. E aí, galera? Aê, João Barion, diretamente de São Paulo. Tudo bom? E aí, onde você tá, irmão? Eu tô aqui na nossa sede, na Barbários, Laranjal Paulista, interior de São Paulo, onde a gente tem tudo, né? Aqui a gente tem a pista onde a gente tem aula de drift, a gente tem pista off-road, pista de drone racing, pista de kart, é um parque de diversões para adulto. Maravilha. Amigão, você nasceu onde? Eu nasci em Marília, interior de São Paulo, e durante muito tempo eu trabalhei aí perto de vocês, eu ia muito ali para Rolândia, aí do ladinho de Londrina. Porque aí tua família sempre trabalhou com uma indústria de doce, foi isso? Isso, eu trabalhei um tempo junto com a família na indústria de doces, na época era Dori Alimentos, e durante uns 2 anos eu estava constantemente em Rolândia. Legal, então sua família durante muitos anos foi proprietária da marca Dori, D-O-R-I, Dori, logo ali na entrada de Rolândia.
Isso aí. Ainda tem uma parte da família que faz parte. Eu saí junto com meu pai há uns 8 anos atrás. Segui meu caminho aqui no automobilismo. Muito bem. E esse caminho seu, amigo, hoje você está com quantos anos? Tô com 35 anos. Família constituída? Ainda não. Então você só tá namorando e paquerando os carros, né? É, isso daí. Muito bem. Como que começou essa paixão pela velocidade? Foi assim um carrinho que teu pai te deu? Foi um carrinho que teu pai não te deu e você ficou com vontade? Quem colocou você no primeiro veículo? E o primeiro veículo foi o kart, como é para todo mundo? Não, na verdade, minha família não tem ninguém que vem do automobilismo, que mexe com esse tipo de coisa. Mas o meu pai, desde pequeno, eu com 4, 5 anos de idade, ele deu uma motinha de cross, aquelas 50 cilindradas. E era engraçado que eu nem alcançava o pé, né? Eu tinha que vir correndo e pular em cima dela, porque se eu ficava em cima, eu não alcançava o pé no chão. E comecei a gostar. Logo em seguida, comecei a andar com mini bug. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu fui num kart indoor. E daí dei umas voltas de kart. Eu acho que meu pai até tentou me direcionar, né, para mim sair das motos e ir pro kart, que era mais seguro. E começou a minha paixão pelo automobilismo. Então essa paixão pelo automobilismo começou brincando. E o que fez você ou seu pai dizer, eu acho que esse menino leva jeito? Porque você chegava em primeiro lugar, a disputa entre os amiguinhos, como foi esse começo? É, eu sempre andei bem, né? Eu desde o kart, desde quando eu comecei, sempre fui muito rápido. E daí tinha uma pessoa lá na época, o Eurico, lá, que cuidava do kart indoor, falou pro meu pai, falou, dá pra gente começar a levar ele pras corridas, ele anda bem, vamos lá. Incentivou e começou a minha carreira. Muito bem. Mas o incentivo do pai foi importante. Você não deixou os estudos, você levava os estudos juntos com o kart, ou até que idade mais ou menos você ficou no kart? Olha, os estudos é uma coisa que eu falo que é muito importante. Eu só cheguei onde eu cheguei no automobilismo por causa dos estudos, não por pilotar bem só, né? Pilotar bem tem muita gente que pilota, mas não consegue chegar em lugar nenhum, né? Eu, graças a Deus, estudei bastante, fiz o colégio, fiz faculdade, fiz curso de especialização em Harvard, na Boston University. Então, tipo, para mim, os estudos são a base da minha carreira, né? Através dos estudos que eu cheguei onde eu tô hoje. Você chegou a passar também pela Fórmula Renault. Me conta um pouco sobre a Fórmula Renault. Foi logo depois do kart? Não, eu saí do kart, na verdade eu saí do kart, pulei direto para a Fórmula 3 Sul-Americana. Depois que eu estava na Fórmula 3 Sul-Americana, começou a Fórmula Renault no Brasil. E nessa época eu acabei fazendo algumas etapas na Fórmula Renault. Inclusive o Marcão Careca é quem fazia a apresentação, né, dos eventos que a gente tinha lá na Fórmula Renault. Exatamente. Durante 5 anos, então, o André Ribeiro e o Pedro Paulo Diniz trouxeram a Fórmula Renault para o Brasil. E era uma grande vitrine, porque a gente acabava andando durante 5 anos o Brasil inteiro nos autódromos, não é? Olha, eu, desde que eu conheço do automobilismo, nunca existiu uma vitrine igual a essa época da Fórmula Renault, né? Tanto que se você pegar uma boa parte dos brasileiros que tiveram um desempenho nos últimos anos vieram dessa época, né? Você pegar o Nelsinho Piquet, o Di Grassi, o Razia, O filho do Piquet inúmeros mesmo. outros vieram todos dessa época, né? Exatamente. Você teve uma passagem pela equipe do Piquet também? Sim, eu corri na equipe dele de kart, depois na Piquet Sports na Fórmula 3 e hoje nós somos sócios aqui na Barbaros. Eu tenho aqui informação de que você, das 100 provas disputadas, pelo menos 90% você pontuou, com mais de 70 pódios. O que acontece, ô João, o automobilismo, ele não é assim tão barato para as pessoas participarem, não é um esporte como o futebol, tem outros esportes que você tem uma bolinha, um campinho, vai lá e a molecada acaba mostrando os seus talentos e os olheiros levam para times maiores. No seu caso, o kart já também não é muito barato, não tem, são todos os lugares que tem um kartódromo. É necessário ou apoio dos pais, ou apoio de algum profissional que olha esse menino que está indo bem. O que é ir bem? Você pontuou demais. E você tem quanto de altura? Eu tenho 1,83. Me disseram que para ser piloto de kart, o sujeito precisa ser um pouquinho menor, porque senão não cabe no kart. Isso tem veracidade ou não? Não, hoje em dia não tem mais isso não. Hoje todas as categorias, os carros têm espaço suficiente aí para qualquer piloto. Lógico, se eu chegar lá com 2 metros não vai ser fácil, mas estando ali em 1,80 e pouco tá tranquilo. E como que faz para a gente ter essa escala como você teve? Se você não tiver
patrocinador, um apoio? Qual que é o caminho que você observa? Uma opinião pessoal sua. Como é que quem está nos ouvindo agora, que tem um filho que foi correr de kart, se deu bem, colocou ele num outro carro, está se dando bem, como é que se transforma um filho de um provável, um provável corredor que tenha potencial de corrida? Olha, eu acho que são dois mundos diferentes. Uma coisa é o automobilismo tradicional, a outra coisa é o drift. São dois caminhos bem diferentes para percorrer. O automobilismo tradicional, pensando em ir para uma Fórmula 1 e para uma Fórmula Indy, infelizmente, no Brasil, eu acho quase impossível você conseguir seguir esse caminho se você não tiver realmente um recurso da família, alguém apoiando ali para você conseguir desenvolver a sua carreira. Mesmo que você ande bem, é muito difícil. O drift já não, o drift dá essa possibilidade. O drift é um esporte onde ele é muito digital, então, e o simulador ele funciona muito bem. O que tem feito alguns pilotos, a gente já tem alguns casos que aconteceram aqui no Brasil nos últimos 2 anos, e pilotos que começaram no virtual, fazendo drift no simulador, e do simulador conseguir os patrocinadores, tudo para vir correr na vida real. Porque o drift, se você faz ele bem no simulador, você vai fazer bem na vida real. No simulador eu acho que é até mais difícil do que na vida real. Isso é muito legal e é mais fácil a entrada também, né? O automobilismo que você falou, kart é caro. Quando você pensa em ir para Fórmula, então, Fórmula 3, Fórmula Renault, qualquer Fórmula é muito caro. O drift você consegue pegar um Chevette ali e trabalhar o Chevette e começar a correr com ele e ser competitivo. Então, o drift dá essa oportunidade que hoje eu não vejo o automobilismo dando. Eu não vejo como o automobilismo possa dar essa oportunidade no Brasil. João, quantas categorias existem hoje no Brasil? Categorias de velocidade no Brasil? Olha, Mais ou difícil até menos. fazer as contas, viu? Vou chutar aqui umas 70. Rapaz, é mesmo, cara. É porque tem muitas categorias regionais, né? Então, tipo, pega em Londrina, tem lista 43 de arrancada, tem o pessoal de track day, tem o pessoal clube do, sei lá, do Clio, que só anda Clio, tem... Então, se Entendi. você começar a olhar, tem muitas categorias diferentes. Tem até corrida de trator aqui no interior do Paraná. Tem, é muito louca, viu? Eu já vi alguns vídeos, animal. Muito legal, cara. Corrida de trator. Olha, eu já vi corrida nos Estados Unidos de caminhão carregado. Caminhão de 30 pneus, de 20. Corrida Uma de das corridas, caminhão. uma das corridas mais loucas que eu vi na minha vida nos Estados Unidos era uma corrida onde os carros eles sempre iam em dois, né? Um carro da frente com uma corrente puxando o carro de trás. Ah. E o carro da frente só tinha o motor e o carro de trás só tinha freio. Então, e para piorar tudo, eram 8, onde os carros se cruzavam no meio. Então imagina, você vem, fazia um 8, os carros se cruzavam, o carro da frente tinha motor, de trás tinha freio, era cada palhaçada que saía, nem você ia batendo, ia arrastando o carro de trás, capotando. Meu Deus do céu! É uma coisa que no Brasil você não vai ver isso, lá nos Estados Unidos é uma loucura. Meu Deus do céu. Ô, João, você foi chamado para fazer até Netflix, meu amigo? Tem até participação em série? Isso, a gente tem uma série lá, o Hyperdrive, né? É uma série que foi feita para o público americano, foi pensada no público americano, onde tem pilotos do mundo inteiro participando, e no final os brasileiros se deram bem na série, né? Os principais destaques foram eu e o Diego Iga, e que corria aqui junto comigo, então foi muito legal para mim, para minha carreira, para a imagem do Brasil lá fora também, mostrando de que a gente tem talento, a gente chegou arrebentando com tudo. Legal. E aí o seguinte, bom, então aquele molequinho sai lá do kart, vai para Fórmula 3, depois vai para Renault e depois disso? Depois eu vou para a Renault, vou para a Fórmula 3000 europeia, tento ir para a Fórmula 1, na época a gente tinha o Cesare Manucci, que era uma das pessoas que cuidava ali da Toyota, fomos ver para ir para a central de treinamento deles, e eu vi que não seria possível ir para a Fórmula 1. Na época eles foram bem claros comigo, eu hoje entendo melhor isso, né? Na época eu ainda era um pouco novo, tinha 17, 18 anos na época. Eles falaram, João, você anda bem, você está em primeiro no campeonato, igual você, a gente tem mais 20 no mundo. Então, assim, ou você consegue um recurso de patrocinador para garantir uma vaga, ou muito difícil você conseguir entrar.
E essa, infelizmente, é a realidade do automobilismo tradicional. E por isso que eu gosto muito do drift. O drift dá a oportunidade de você entrar de outras formas. Entendi. E daí eu abandonei minha carreira do automobilismo, fui estudar, fui trabalhar, abri minhas empresas, fui para os Estados Unidos. Ixi, mexi com tudo nessa época. Eu tive empresa de skate elétrico, empresa de madeira plástica, empresa de sal, tudo quanto é setor eu trabalhei um pouco. E há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu fui em Interlagos, lançamento de um game do Forza, e o lançamento era o pessoal fazendo drift. Eu não conhecia drift, não sabia o que O era, que nunca é tinha drift? Antes de visto. mais nada, antes de você continuar, o que significa a palavra drift? O que é o drift? Que tipo de corrida é essa? O drift, o significado da palavra é como se fosse uma deriva, né? E daí é o que aconteceu. Eu também não sabia o que era drift, cheguei lá. Basicamente, o que é o drift? É uma prova de habilidade dos pilotos, onde o carro ele tem que estar o tempo inteiro andando de lado, derrapando, e o piloto tem os locais onde ele tem que passar com a traseira e com a frente do carro. Então é muito mais habilidade do piloto do que o equipamento em si. E quando eu vi isso, eu entrei dentro de um carro para andar e vi o jeito que era, a velocidade, a emoção que aquilo traz, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso daqui, eu acho que eu vou voltar para o automobilismo. E daí é onde eu falo que fez diferença o estudo, né? Porque daí eu peguei, eu já era formado em administração, já tinha minhas especializações, e eu entrei, comecei a procurar na internet, tipo, o mundo inteiro isso bombando, e no Brasil muito fraco ainda. Eu falei, putz, tem uma oportunidade de fazer algo que eu gosto e ainda ganhar dinheiro com isso, né? E daí foi aonde eu comecei a criar o meu projeto para se tornar piloto de drift. E hoje, além de ser piloto, né, fui fundador da Ultimate Drift. Não sou mais eu que tomo conta dela, mas eu fui fundador dela, junto com outros negócios em volta disso. Você tem até palestras na ONU, nas 8 maneiras de mudar o mundo, com projetos relacionados à segurança de trânsito. Isso tudo foi depois que você observou que o drift, além de ser corrida, ele é entretenimento, ele é educação. Porque eu percebi também em vídeos seus que eu assisti, que é um esporte que começou no Japão. Então, se eu não me engano, foi a japonesada que começou com esse esporte, né? Foi o japonês que começou com o esporte. Das grandes ascensões do drift foi quando um japonês fez um desafio, né, contra um carro de circuito, falando que ele conseguia fazer mais rápido uma curva no drift do que o carro tradicional. E ele conseguiu, né? Então, dali começou o impacto e cresceu muito depois do filme Velozes e Furiosos, né? Daí o mundo inteiro ficou sabendo disso. E hoje ele é muito grande nos Estados Unidos, muito grande na Europa. O Japão tinha perdido um pouco do espaço do drift. O Japão tinha focado muito na competição e não no entretenimento. Tinha perdido um pouco o espaço, agora está retomando. Se você pegar esse último ano, já tem muitos pilotos novos voltando a correr no Japão. O grid deles aumentaram muito, então eles estão retomando essa parte do entretenimento e voltando a crescer o esporte lá. Mas hoje eu acho que a grande potência é os Estados Unidos. O drift, então, ele precisa de um espaço grande, pode ser um autódromo, ou ele pode ser, exemplo, ele pode ser um aeroporto, ele pode ser uma quadra gigantesca asfaltada, porque aí você pega aquela quadra gigante e você coloca os obstáculos. Necessariamente, ele não precisa ser um traçado de um autódromo. Eu acho que uma das coisas legais do drift é isso, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Eu posso fazer ele num autódromo tradicional, posso fazer ele dentro de um estádio de futebol. Europa, tem alguns outros países que eles fazem alguns eventos dentro de estádio de futebol. Eu posso fazer dentro do que você falou, de um estacionamento. Então, assim, o drift leva a oportunidade para você levar ele para qualquer lugar. Você comentou também, e eu tenho aqui uma pesquisa sobre o drift raiz. O drift está começando já a ter essa denominação entre o mais moderno, o mais, vamos dizer, o mais esportivo, o mais raiz. Qual que é a diferença? Não, acho que isso daí é mais uma brincadeira mesmo do pessoal, né? Que eles falam que eu sou o piloto raiz, daquele piloto que tá com o carrão aqui V8 tradicional, pondo tudo que dá e vamos se divertir e não se preocupa com o resto. Daquele pilotinho todo Nutella, certinho, com carrinho bonitinho, moderno.
Então o pessoal fica zoando que eu sou piloto raiz, embora eu use o carro moderno nos Estados Unidos também, né? Hoje você corre em etapas nos Estados Unidos e tem uma escola em São Paulo. Como é que é essas etapas nos Estados Unidos? Você tem que ir para lá constantemente? Eu sei que para esse nosso bate-papo você teve que sair correndo dos Estados Unidos e já chegou hoje mesmo, sabadão, cedo, em São Paulo. Eu corro na Fórmula Drift nos Estados Unidos e na Ultimate Drift aqui no Brasil, né? Então, lá nos Estados Unidos a gente tem 9 provas por ano, só que além das provas a gente tem muitos testes, muitas coisas para fazer. Eu acho que esse ano eu fiquei mais tempo nos Estados Unidos do que aqui. Cheguei de lá ontem de madrugada, na semana que vem já tenho que voltar para lá, que tem uma prova em Utah, então não para, né? Fico indo e voltando o tempo inteiro. Dia 10 e 11 de setembro, Londrina recebe o drift no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina. Você estava comentando um pouco antes da gente começar agora, nesse sabadão aqui em Londrina, e você aí nos dando a honra desse bate-papo, você comentou a respeito que não é só corrida, e eu comentei com você também que eu observei que tem praticamente, não crianças, né, mas tem jovens assim. Eu vi uma menina de 12, 13 anos pilotando, um menino de 13, 14 anos pilotando. Me conta sobre pilotar carros, autorização das leis, se isso é contravenção, se isso é permitido, como é que a gente explica isso para o nosso ouvinte e para quem está nos acompanhando, assistindo? Bom, primeiro de tudo, o drift é um esporte, né? Então, quando a gente fala de dirigir um carro de drift, é dirigir ele no lugar certo, dentro da pista e não na rua. Pensando como um esporte, ele tem a segurança, ele tem todos os testes, tudo, onde é liberado pilotos a partir de 14 anos já poderem competir. E antes disso, já pode andar para praticar, não vejo nenhum tipo de problema. O drift é um esporte bem seguro, né? Então não tem problema nenhum de legislação, é permitido, lógico, quando é menor de idade precisa de uma autorização dos pais para poder estar lá dentro competindo, mas é um esporte bem seguro, bem familiar. A gente tem a Valentina, que começou a andar com 12 anos, agora está com 13 ou 14 anos, já vai competir a próxima etapa. Então, assim, o drift é muito mais uma diversão, e eu acho que por isso que eu me apaixonei tanto pelo drift. No drift eu me divirto fazendo isso, muito mais do que no automobilismo tradicional, né? Então, eu acho que, assim, é liberado, é legal, a gente vai se divertir, a família, quem puder ir lá com os filhos no evento de Londrina, vão gostar, vão se divertir, vão ver um show, um espetáculo de todos os pilotos lá dentro. Como é que acontece um evento como esse? Você chega na cidade, a tua equipe chega na cidade o quê? Uma semana antes, alguns dias antes? Por quê? Eu acho interessante, nós vamos conversar com a CMTU, com o Marcelo Cortes, que é o presidente da CMTU, a Companhia Municipal aqui de Trânsito da cidade de Londrina, porque você tem uma palestra muito interessante que chama-se Viva Feliz Sem Acidentes, e você já foi um palestrante até considerado um dos melhores projetos voltados à redução de acidentes no Brasil. Seria interessante, então, com a vinda do círculo do drift, também mostrar essa preocupação com vocês com os acidentes fora do autódromo, fora das pistas, com uma palestra como essa. Você não acha interessante? Eu acho, sim, bem interessante, né? O que eu falei, uma coisa é você estar dentro da pista, outra coisa é você estar na rua, né? Então vamos deixar para acelerar, para se divertir dentro da pista. Na rua a gente tem as regras, a gente tem que seguir as regras. E eu sempre gostei bastante, né? Eu sempre abordei temas como segurança no trânsito, palestras antidrogas. Eu acho que o esporte ele é fundamental, né, para levar as pessoas para longe desse caminho, deixar as pessoas no caminho correto, ensinar disciplina para as pessoas. Então é um trabalho que eu já venho fazendo, na verdade, há muitos anos. E que eu acredito que a gente, como ídolos, como atletas, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Eu acho que está na nossa mão a ajudar a educar as próximas gerações, né? Eu vejo hoje, infelizmente, muitos ídolos dando muito maus exemplos para as pessoas, e eu acho que a gente, como ídolo, deveria ser o contrário, né? A gente que inspira as pessoas, a gente deveria dar um bom exemplo para elas. Nós temos um circuito brasileiro, Londrina agora em setembro. Antes disso, no Brasil, já tiveram outras etapas? Comente sobre elas e as próximas após Londrina. Sim, a Ultimate Drift, ela está há cerca de 2 anos fazendo o Campeonato Brasileiro de Drift, os eventos, mas bem antes disso tinha a Drift Show, que foi um dos grandes repercussores do Drift aqui no Brasil, ajudou a começar. Hoje a Ultimate Drift tem
etapas espalhadas em vários lugares do Brasil. A última etapa foi em Brasília, tem etapa em São Paulo, agora a gente tem etapa de Londrina, logo depois de Londrina a gente vai para o sul do país e depois em novembro vem para São Paulo novamente. Nós temos aqui no nosso comentário a respeito do evento inscrições abertas para pilotos. Então é o seguinte, você vem como o melhor piloto hoje do Brasil, um dos melhores pilotos do Brasil e um dos melhores do mundo também, não é? E aí, o que acontece? Você também aceita pilotos, esses pilotos que nunca pilotaram um drift, um carro de lado. Como é que faz isso? Ele chega antes, ele faz uns treinozinhos para depois competir no dia? Então, hoje você tem que ter a carteira de piloto de drift, né, para poder se inscrever para a competição. E para você conseguir a carteira, você participa das escolas de drift, né? Então, tem a minha escola de drift aqui na Barbários, tem o Márcio Cabeça, que tem escola de drift, tem o Juba Nishimura. Então, se você colocar na internet escola de drift, você vai achar várias escolas. E depois de fazer as aulas, daí você consegue a sua carteirinha e daí você pode se inscrever para as competições. E aqui em Londrina, como que vai acontecer? Então, neste dia aqui, se eu achar que eu sou um bom piloto de drift, eu chego quando? Na sexta-feira eu faço a inscrição antes? Não, se você tiver a carteirinha de piloto, você já teria que ter se inscrito. Eu acho que acaba, inclusive, hoje as inscrições. Ah, entendi. Então tem que ter a carteirinha. Então, aí é o seguinte, aí eu tanto posso participar dessa ou das próximas categorias, das próximas etapas, ou também ir lá, e aí tem uma volta na pista, quem é muito curioso, eu vi, infelizmente o Gugu não está mais entre nós, no apresentador Gugu, mas eu vi o Gugu, Ana Hickman, eu vi muita gente junto com você, da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Record, muita gente no Brasil andando de drift, que deve ser extremamente emocionante, porque correr já e fazer uma curvinha ou outra já é uma coisa desesperadora no bom sentido para quem é amador. Agora, o tempo todo o carro de lado com aquela fumaceira, por falar naquela fumaceira, são pneus especiais, João, para sair tanta fumaça? Não, são pneus de rua, inclusive é uma curiosidade, né? No drift é obrigatório, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente só pode usar para correr pneus que são vendidos para o consumidor final na rua. Então eu não posso usar um pneu especial para corrida, nada. Tem que ser pneus que são vendidos para o pessoal poder usar na rua. Rapaz, então é praticamente um carro normal, é um carro normal, câmbio tal, praticamente ele é normal. Então, é um dos grandes apelos do drift, né? Eu acho que por isso que o drift tem conquistado tantos patrocínios, porque é um carro de verdade, né? Então, exemplo, um carro de drift, eu tenho muitas coisas que eu tenho que manter original. Eu tenho que manter o estilo de suspensão original, os pontos de suspensão original. Eu tenho que usar pneu que usa na rua. Então, praticamente todas as peças que eu tenho no meu carro de drift, a pessoa pode comprar e colocar no carro dela na rua. Por isso que ajuda tanto a conseguir patrocínio, né? Maravilha, eu tenho números aqui impressionantes, previsão de retorno de mídia é impressionante, visualizações das redes sociais também, e aí eu faço a maior questão do mundo, João, para quando você chegar aqui, sei lá, dia 8, dia 9 de setembro, você vai ficar aqui pelo menos aqui uns 2, 3 dias, levá-lo para conhecer um pouco mais as nossas autoridades. Eu sei que você tem um planejamento de fazer investimento em Londrina, com toda certeza a gente vai receber você de braços abertos. Suas considerações finais, meu amigo. Queria agradecer por estar aqui com vocês. O convite aqui da Paiqueri 91.7, né, fazendo 65 anos, muito legal ver uma empresa aí há tanto tempo no mercado. Espero que vocês possam ir no nosso evento, vocês com certeza vão curtir, pode toda a família, é um evento bem divertido para todas as idades, espero vocês lá. Maravilha, e torçam por mim, né? Lógico, lógico, lógico. Não tem melhor que você, então a gente vai torcer para o melhor piloto de drift do Brasil. Não, tem muitos pilotos bons, viu? Difícil saber quem é o melhor hoje. A briga tá acirrada ali. Vem bastante gente. Vem da onde? Vem de Curitiba, São Paulo, vem do Brasil inteiro para correr? Olha, do Brasil inteiro, até lá do Nordeste vem pilotos. Então, assim, pilotos de tudo quanto é lugar. Hoje o campeonato bem disputado. Hoje eu estou liderando o campeonato, o Márcio Cabeça está em segundo. Ano passado o vencedor do campeonato foi o Matheus Sartor. Então, o que eu falo, é muito competitivo. O drift, normalmente, cada ano é uma pessoa diferente ganhando, cada prova uma pessoa diferente ganhando. Legal. Obrigado pela educação, pelo carinho, você ter chegado agora, chegar de São Paulo agora cedinho dos Estados Unidos, já nos atender.
Muito obrigado, boa sorte para você, saúde, sucesso e até lá pelo dia 8, dia 9, aqui em Londrina, quando a gente vai te receber aqui, tá bom? Obrigado você, nos vemos aí em Londrina. Maravilha. Salva de palmas pro João! Aê! Sheriff Barion, reconhecido internacionalmente. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, não sai daí, que a gente já volta daqui a pouquinho aqui na 91,7. Estamos de volta ao podcast Marcão Careca, diretamente da 91,7, a rádio que tem podcast, o podcast que tem uma rádio. Legal, né? Então, eu sempre vou insistir, pedir para que você, que sempre ouviu a 91,7, que também assista a 91,7 pelo canal do YouTube. Por quê? Porque aí a gente consegue colocar para você as imagens de tudo aquilo que a gente está conversando, não é? E o nosso propósito sempre vai ser, vou repetir, levar os melhores eventos, a comunicação sobre o promotor de eventos, porque quando a gente fala, eu vou fazer uma festa, tem festa que você reúne os amigos no fundo do quintal. Às vezes é um evento dentro do seu escritório, um evento em casa. E tem grandes eventos que fazem com que uma cidade inteira praticamente pare. E aí a sociedade civil organizada participa, as autoridades participam, a legislação toda é acionada, mas por quê? Porque a gente precisa de autorizações, a gente precisa de certificações, a gente precisa ter certeza que aquele que é o nosso convidado tenha segurança, tenha tranquilidade de curtir um evento, seja ele comercial, social, filantrópico, cultural ou esportivo. Por falar em cultura, eu tenho aqui a satisfação de trocar uma ideia com um amigo meu que está lá no Rio de Janeiro, na Mangueira, mas esse cara, ele é um pouquinho carioca, um pouquinho londrinense, porque esse sujeito foi um apaixonado pelas artes marciais, não deixou de lutar, mas é o medalhista do Taekwondo,
é um grande atleta de Londrina, também político de Londrina, chamou esse sujeito que um dia viu ele numa competição e esse cara morou um tempão aqui em Londrina. Hoje ele é um grande produtor artístico no Rio de Janeiro, vai participar até do Rock in Rio. Olha que legal e nos dá a honra e a satisfação nesse sabadão de bater um papo a respeito de samba. Com vocês, o Michel ou Michael Soares. Salva de palmas pro meu camarada carioca. Opa, E aí? salve! Como Massa vai? demais, Marcão. Prazer estar aqui com você e trocar um pouco de ideia com você sobre evento e samba. E Muito sobre bem. Londrina também, né? Legal, legal. Tá com quantos anos, meu irmão? Eu tenho 32 hoje e tô 32. prestes a fazer 33, agora em setembro também. Dia 30 de Legal. setembro, quem quiser mandar presente, fica à vontade. Que maravilha. Nascido onde? No Rio? Eu nasci no Rio, aqui mais precisamente no São Xavier, que é do lado da Mangueira, fica bem em frente. Morei minha vida inteira aqui até 16 anos, e depois de 16 anos eu recebi um convite do mestre aí, de Londrina, que inclusive treinou grandes atletas como Natália Falavinha, Diogo Silva, e eu saí daqui com 16 anos e fui morar aí até meus 25 praticamente, no qual eu tive minha carreira no Taekwondo. Depois dos 25 anos eu comecei minha carreira como produção, e hoje estamos até hoje aí com 32 anos, concomitante, fazendo evento para Londrina e região, né? Que hoje em dia a gente também está atuando em Maringá. Que legal, que legal. Então, você era um sujeito que estava no Rio de Janeiro, fazia taekwondo e o esporte te atraiu no taekwondo. Quem colocou você no esporte? Quem me colocou no esporte na verdade, foram meus pais no início, quando eu era muito jovem, com 9 anos de idade. Aí o meu técnico na época me viu uma grande expressão, junto com os mestres aqui do Rio de Janeiro, e logo aos 13 anos já era faixa preta e já estava lutando brasileiros, lutando seletivas, para lutar campeonatos já internacionais. 16 anos de idade eu lutei meu primeiro mundial, que foi no Vietnã, foi a primeira viagem assim para fora, no qual eu fiquei em 9º lugar na época. E logo em seguida eu já estava lutando na categoria adulta. Foi quando eu recebi esse convite para morar em Londrina, que eu já estava lutando a seletiva até inclusive para a Olimpíada em 2008, que eu fiquei em 3º lugar. E aí veio esse start, essa tensão toda para cima de mim, no qual eu fui convidado para Londrina e fui morar em Londrina com a cara e com a coragem. Legal. E Você passou, fiquei... você passou quantos anos morando em Londrina? No total, entre idas e vindas, foram 11 anos. Porque 11 eu morei em São anos. Paulo também, depois voltei para Londrina. Foram 11 Legal. anos. Então, No qual até tive um filhinho aí. Legal. Qual que é o nome do seu filho? Miguel Soares. O Miguel mora aqui em Londrina. Mora. Hoje ele mora em Londrina. Nasceu aí. É o único pé vermelho da família inteira. Nem a mãe dele é pé vermelho, coitado. Ele é o único que carrega esse peso. Todo mundo carioca, né? Não, na verdade ela é de São Paulo, interior de São Paulo. Morou muito tempo em Apucarana. E se mudou para fazer a UEL, como todo bom da região ali faz, né? Que vai fazer a faculdade em Londrina, na UEL, e acaba morando e ficando, né? Trabalhando nessa cidade que é maravilhosa. Londrina e foi isso que ela atrai. fez, e assim que a gente se conheceu. Legal, Atrai. Londrina atrai muitas pessoas mesmo. Essa é uma cidade cosmopolita, de muitos pioneiros, mas também construída em cima de muito aluno e ex-aluno que vem para cá, estuda, não vai embora e acaba constituindo as suas famílias aqui dentro de Londrina, que foi o seu caso. Então você começou a treinar taekwondo, se destacou no Rio de Janeiro, os mestres todos, entre eles um mestre aqui de Londrina, que fez parte da seleção brasileira, chamou você, e aí para você treinar no núcleo aqui em Londrina, que tem grandes lutadores de taekwondo, por sinal, grandes campeões do mundo todo. Onde que surgiu o samba na sua vida? Logicamente, como carioca, eu acho que você já veio com o samba para Londrina, né? Inclusive a primeira matéria que eu fiz em Londrina, porque eu estava indo para o Mundial na Dinamarca na época, e aí o repórter fez a chamada na matéria, né, assim, para dar samba, porque eu tinha dito para ele que na entrevista que eu morava perto da Mangueira, e aí por isso ele falou isso. E isso foi muito curioso, porque eu tenho essa matéria até hoje, tá até aqui no escritório, e moldurado, inclusive, porque isso foi uma coisa que ele viu muito mais vanguardista do que eu. Ele foi na frente de uma condição que nem eu mesmo enxergava. E quando meus pais foram para aí, quando meu filho nasceu em 2013, a gente estava procurando algo para fazer e na época não tinha, a gente não conhecia tanto a cena de samba de Londrina.
a gente já não conhecia, infelizmente não conhecia o Sonho da Padaria, a gente resolveu fazer uma festa nossa. Convidamos alguns amigos músicos, eu tenho bastante amigo músico, inclusive, que esse esporte, essa ligação do esporte e música sempre está um do lado do outro. E fizemos uma roda de samba que na primeira roda deu 700 pessoas. Aí, já com o nome de Samba da Madrugada, e a gente vê essa responsabilidade de manter isso, fazer esse projeto acontecer. E com isso, já são 9 anos, e no qual a gente já trouxe artistas de renome muito grande, como Almig Neto, Nelson Sargento, Sombrinha, Aloysio Machado, Fundo de Quintal, Mangueira. E essa responsabilidade caiu no nosso colo e eu tento fazer da melhor forma possível que todo amante de samba de Londrina e região seja contemplado com o que a gente está acostumado a ver no Sudeste. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem esse olhar muito grande para o Sudeste, até por condição de deslocamento, mas só que a gente faz essa força dessa cultura também ser efervescente aí. E a gente vê pelo número de usuários do Samba da Madrugada que toda vez não dá menos que 1.000 pessoas, e a gente vê que tem essa força, tem essa vontade de Londrina ver mais samba. E pensando nisso, a gente sempre está trazendo o melhor. A gente não pensa a gente tenta trazer o melhor sempre, sabe? E esse ano, a próxima edição, que a última edição, foi a Alice Brandão, que é uma grande ativista do samba. E na penúltima edição, a gente estava contando com nada mais, nada menos que a grande referência do samba, que é Fundo de Quintal, no qual a gente fez na Puel, uma festa maravilhosa, linda. E agora está vindo com essa próxima agora, que é dia 3 de setembro, com Sana de Sá. Que legal. Amigo, a cena do samba em Londrina, ela não é subjugada por um outro ritmo. Mas você mesmo comentou que, dependendo das regiões do Brasil, existe uma possibilidade de aquele evento, às vezes, não ter uma quantidade importante de pessoas assistindo para pagar as contas. Eu estou falando diretamente com o produtor, porque você tem que contratar o artista, pagar o local, pagar todas as taxas, as leis, e aí você entra com parte de segurança, limpeza, manutenção, água, luz, internet, você tem que se preocupar com banheiros, logística, tem que se preocupar também com tudo, bar. Ou seja, quem vai numa festa não sabe que um produtor tem que tomar conta de tudo. O estacionamento tem que estar seguro, iluminado, enfim. Para você trazer o samba, você tem um pouquinho mais de cuidado, porque você sabe que ele chega até uma quantidade mínima de pessoas, e ele é um pouco mais subjugado na região sul, ou pelo menos aqui no Paraná, ou em outros lugares, em virtude da música sertaneja. A música sertaneja hoje vamos dizer, a música mais ouvida e são os projetos mais fáceis de serem colocados, mais do que o samba? A gente diz que é muito pela audiência, né? Vamos pensar que hoje em dia a gente sabe que tem esse foco muito grande no sertanejo, até por conta dos resultados que o sertanejo traz. A gente sabe que todo evento de sertanejo a gente está falando com uma casa de milhões de pessoas, ainda mais hoje em dia também no Sudeste. Antigamente era menos. Hoje é muito grande também essa audiência da música sertaneja no Sudeste, mas no Sul sempre foi um carro forte. E pensando nisso, o samba no Sul, ele, para mim, ele é contra a cultura. Ele é uma coisa que é geracional, na minha opinião, porque se tem muito essa coisa latente nas pessoas que gostam de samba, porque é uma cultura que vai passando de pais para filhos, sabe? Assim, meu pai escutava isso, e sempre remetendo a esse tipo de sentimento, sabe? Uma coisa mais nostálgica. E também tem um lado também que é outro canhão também, que é o pagode, que também traz muito outro resultado, no qual que não é o nosso foco hoje. A gente foca muito no samba raiz mesmo. No entanto que todos os artistas que a gente falou são artistas que de certa maneira, são de idades mais avançadas, né? E pensando nisso, a gente também pensa na questão da renovação do público. E pensando na renovação do público, a gente também pensa nessa criatividade de ter para criar audiência. Tanto que a gente está aqui justamente para conversar sobre um gênero musical que, de certa maneira, não. Se você pensar quantas vezes toca na rádio hoje samba raiz, a gente vai pensar que é um recorte muito pequenininho. E conversar sobre isso é trazer
de certa maneira, uma fagulha, uma semente na cabeça de todo mundo. Porque o samba, ele permanece. O samba é uma cultura nacional. E pensar como cultura nacional, isso traz para as pessoas essa vontade também de estar participando, sabe? Que é uma coisa cultural importante para a gente. E a gente Exatamente. tem que exercer mais essa condição, na minha opinião. Sim, mas a sua opinião é importante por vários aspectos. Obviamente que você é da capital, a gente comenta, capital do samba, mas São Paulo também tem o samba da garoa, o samba fino, e é legal você ter esse espaço, porque nós estamos aqui falando com milhares e milhares de ouvintes e também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, para entender um pouquinho mais. Porque quando a gente fala de música sertaneja, a gente tem a música sertaneja bem raiz, a gente tem a música sertaneja dos universitários, a gente tem uma música sertaneja um pouco mais pop, né? A gente tem uma música sertaneja que a gente consegue decifrar ela como mais moderna, e quando você tem um show um pouco mais tradicional, e vou citar aqui, sei lá, Daniel, Chitãozinho e Chororó, né? Quando você tem Bruno e Marrone, o Leonardo, você fala, opa, esse pessoal é o pessoal das antigas. Eu tenho o pessoal mais moderno da música sertaneja também. Agora, e do samba? Do samba a gente tem expoentes, que você acabou de comentar, que a gente tem grandes expoentes, todos eles são quase oriundos ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Por que a gente não tem sambistas expoentes desses mais antigos de outras capitais, de outras regiões do Brasil? É em função de que na época, as casas noturnas e os shows eram mais dessas duas capitais, eu não consigo ver isso, tipo Goiânia. Eu não consigo ver samba em Porto Alegre. É pela tradição das etnias ou é verdadeiramente as casas de show que atraíam mais? Eu acho que a sua opinião bate muito com a minha. Acho que é questão muito do número de casas também que pode oferecer pela cidade. Se a gente parar para pensar hoje, Londrina mesmo não tem uma casa de fato de samba. Inclusive é um projeto nosso futuro de ter hoje uma casa que só focada em samba, nas duas cidades mais próximas, que é Londrina e Maringá, justamente para poder exercer essa condição de dar visibilidade a esses artistas. Hoje em dia eles têm que ficar itinerantes. E pensando nas cidades que você falou, Porto Alegre tem uma cena muito forte de samba, mas só que muito nichada também, por conta do que né? Nós, como consumidores, a gente só vai das coisas que a gente consegue escutar. Se a gente tem um insight, um input de, tô escutando essa música aqui e vai ter um samba, sei lá, final de semana. Cria-se essa vontade. Mas se você não tem essa audiência, se você não está vendo na TV, se você não está escutando no rádio, hoje em dia tem o streaming, né? Mas só que a gente sabe que o algoritmo do streaming entrega uma coisa que, de fato, dá mais resultado. E pensando nisso tudo, o samba fica sempre, de certa maneira, preterido. Que eu acho que é a palavra certa para isso, sabe? Que hoje em dia ele está nessa condição de preterimento, sim. Agora, você tem também a noção de que a gente tem um público não limitado, né? Se você quiser fazer um show aqui em Londrina de samba no Moringão, você consegue colocar ali, vamos dizer, uma lotação de 6, 7 mil pessoas, ou você, como produtor, você não arrisca, você leva esse show, vamos dizer, para dentro do Teatro Marista, que tem 1.000 pessoas. Ou vai depender muito da atração, ou independente da atração. Alessi Brandão, eu estou trazendo aqui alguém top, top, Sandra Sá, independente da atração. O samba, ele não atrai em Londrina mais do que 1.500, 2.000 pessoas numa atração? Eu acho que atrai sim, acho que tudo é a maneira como é que a gente trabalha, pensando na questão da audiência, pensando na audiência do projeto em si, do Samba da Madrugada, e pensando na audiência que traz o artista junto. Eu acredito que tem artistas como Jorge Aragão, por exemplo, que conseguem botar, na minha opinião, mais que 3.000 pessoas hoje em Londrina, que é uma artista que já não vem há tempo, e todo mundo tem essa memória e também tem a sua usabilidade da questão que todas as rodas de samba que acontecem em Londrina tocam uma música do Jorge Aragão. E isso se cria também um engajamento da cidade e do gênero e das bandas. Quando a gente traz um artista desse tamanho para a cidade, ele aquece a cena no total, sabe? Não se torna uma coisa unilateral, pensando só no projeto do Samba na Madrugada. Não, a gente pensa como um projeto cultural. A gente traz a cultura do samba e aquecendo o samba na cidade.
É esse que é o nosso objetivo principal, de aquecer a cena do samba. No entanto que hoje, como a gente estava até falando um pouco antes, hoje o samba na padaria tá no final de semana vai tocar 6 vezes, que é uma referência no samba, inclusive para gente da cidade, uma referência de samba em Londrina. E isso você percebe que o samba, de certa forma, em Londrina, é aquecido, sabe? Ele só precisa mesmo, como você falou, de espaço. E às vezes a gente não tem o espaço que a gente precisa. A gente não, talvez pensar num Moringão na vida, quando a gente vai entrar com um projeto pensando nisso, que tem que entrar com um processo, um projeto desse tamanho, a gente tem que pensar em patrocinadores. E hoje em dia os patrocinadores não veem o samba como um ganho de audiência, sabe? Não vê um resultado possível. Mas só que eu acho que é um pensamento de curto prazo, sabe? Se pensar em quanto tempo que vários gêneros já passaram e, de certa forma, já passaram de moda e quanto tempo o samba permeia desde que o Brasil é Brasil e está aqui. E pensando nessa questão de tempo, eu acho que o samba se prova muito mais perene e muito mais resultado do que outros ritmos que, de certa maneira, são novos e os patrocinadores enxergam como potenciais. Mas isso aí é o meu jeito de achar, assim. Se eu fosse se eu fosse um patrocinador, eu pensaria o samba como uma possível janela de comunicação. E outros ritmos também, mas o samba também, sabe? Eu focaria também no samba. Michael, a gente vai precisar dar uma pausa para o nosso intervalo comercial. A gente já volta, tá bom? Vamos continuar com o assunto samba após o nosso breve intervalo comercial. Sai daí não, a gente já volta.
Já estamos de volta com o samba, não só da madrugada, o samba das nossas vidas. Com você, o Michael, que é um produtor musical focado no samba e que também foi um grande atleta olímpico, um grande atleta de grandes competições, um grande atleta do Taekwondo que defendeu Londrina e hoje mora lá no Rio de Janeiro, do ladinho da Mangueira. Você é um londrinense, você vem para cá constantemente, tanto é que eu converso com você como se você morasse em Londrina, porque eu sei que você tem seu filho aqui, né? E você paga seus impostos em Londrina também, você promove os eventos aqui em Londrina, e a gente tá falando sobre o samba da padaria. Qual que é a cena do samba em Londrina? Onde o pessoal se reúne? Quem são os grandes sambistas em Londrina? Um deles, o Braga, o Braguinha, muito meu amigo de muito tempo, Braguinha, desde o tempo do Banestado e tal. Como referência, sempre eu tenho o Braguinha com o cavaquinho e tal, em alguns lugares. E volta e meia eu falo, e aí, onde é que nós vamos nos encontrar? A roda de samba hoje, ela é encontrada onde em Londrina? Quem são os organizadores do samba, sem ser você em Londrina? Eu acho que o samba da padaria é uma grande referência, né? Que tá todo sábado na padaria lá na Vila Brasil. Hoje em dia também tem um bar novo, que com um público muito jovem, que é ali na Paranaguá, que é o Olo Bar, que eles também tem um projeto chamado Somebody Love, que eles promovem junto com o Paulo Poloni lá, que traz, e ferve essa nova, essa juventude no samba. Inclusive, vai ter uma roda nossa na Palma da Mão lá domingo, dia 28. Quem quiser tá convidado. Que vai ser o samba da madrugada na Palma da Mão. A gente vai fazer uma roda acústica de samba lá. E eu acho que quando você toca nesse assunto, isso me deixa um pouco triste, porque eu queria te dar mais outros exemplos. Sei que também tem no Xangri-Lá uma roda de samba acontecendo bastante lá. Tem um trio Pega Bem, que é o samba pagode, que roda a Londrina inteira, fazendo evento, a agenda dos caras é bem forte. Mas eu queria te dar inúmeros, eu queria te falar, eu nem queria precisar te numerar o produtor, porque Entendi. Como se todas as casas tivessem uma roda de samba por semana no mínimo. E infelizmente a gente sabe que isso não acontece. Mas eu queria te dizer assim, não, ó, vai naquele bar X, que esse bar X é o bar do samba em Londrina hoje. E a gente não tem esse espaço mais. Tinha a Casa do Samba há um tempo atrás e hoje não tem mais. Hoje Londrina não tem um bar focado em samba, sabe? Isso é triste. Isso é triste pensando em cultura, sabe? Exato. Você poderia identificar, agora você também como um coprodutor já no Rock in Rio, comentando a respeito da atualidade, você vai ter oportunidade de mostrar para o mundo que uma das nossas músicas, até então, desde o Walt Disney, quando ele mostrou nos seus filmes o Zé Carioca, ele não mostrou outro ritmo no seu samba, não é? A gente tem os expoentes, na época que a televisão era o único veículo e a gente não tinha nem a menor noção da internet ainda, a gente tinha Carmen Miranda, a gente tinha muita gente que levou a nossa música para fora do país. E essa música que saiu para fora do país, ela foi, no mínimo, se não foi a MPB, ela foi o samba. Não é? A gente está falando sobre 1950, 1960. O que o Brasil tem de referência? Você acha que o europeu, o americano, quando ele olha para o Brasil, nós somos a referência do quê? Da Anitta, a gente é uma referência do funk, a gente é referência do samba, sei lá, da música sertaneja. Qual que é essa referência que você acha que, e você viajou muito o mundo também, a gente consegue ainda vender o Brasil como o Brasil do samba, ou o Brasil da Anitta, ou o Brasil do funk, principalmente o funk disputando com o samba no Rio de Janeiro? Eu acho que o Brasil hoje é o Brasil da referência musical em si. Eu acho que, como você bem disse, tem hoje a Anitta como porta-voz lá fora, mas só que temos o Gustavo Lima também fazendo show nos Estados Unidos e na Europa para milhões de pessoas. Temos grandes sertanejos também viajando, fazendo show para milhares de pessoas na Europa. O pagode em si, o Menos é Mais, fazendo show fizeram uma turnê nos Estados Unidos que foram todas sold out. O Fundo de Quintal agora está voltando à Europa. O Jorge Aragão também está indo fazendo turnê na Europa. Dizem as más línguas que antes dele ir para a Europa e para Dubai, ele vai passar por Londrina. Quem vai passar por Londrina? Repete aí. Jorge Aragão. Que maravilha. É a fofoca que falaram aí em primeira mão para você aí. Oh, maravilha. E pensando em tudo isso, eu acho que a cultura brasileira e o som brasileiro, a dicção em português da forma
nosso português brasileiro, ele chega muito tempo, chega na Europa muito bem. E no tanto que hoje em dia tem a cena do trap também, que está chegando lá muito forte. Os meninos que estão saindo aqui da Main Street estão fazendo sold out lá em todas as cidades que eles passam na Europa, passam também nos Estados Unidos, todos sold out, ou seja, e a gente sabe que tem a comunidade Sold out, brasileira para quem lá. está nos ouvindo, é show lotado. Show lotado. Acabou, porta fechada, acabou, não tem mais ingresso. E eles estão chegando muito fortes. Essa cultura brasileira nossa nova está chegando muito forte lá. E talvez é muito por isso, acho que por conta do algoritmo tá desse jeito, porque a entrega para hoje em dia, antigamente você fazia era o quê? Era gravadora, aí tinha a condição de você comprar o CD e utilizar daquilo ali que tá vendendo ali, que era o acesso, né? Era você acessar o que está sendo vendido e você tinha a usabilidade na questão da audição mesmo. Hoje em dia não. Hoje em dia é um processo que um número entende que aquele conteúdo ali ele pode ser mais visto por outras pessoas. E isso se traz o gostar, né? Porque que é a repetição. A gente sabe que tudo que é muito repetido, a gente acaba entendendo que aquilo é bom. E eu acho que esse que é o novo processo, é o processo do algoritmo. Antigamente era um processo mais cultural, de você cultuar. Hoje em dia não, é o processo do mercadológico, é o que está entregue. Quanto mais entrega acontecer, quanto mais aquilo bombar na tua cabeça, mais a chance de você estar utilizando desse novo áudio, assim, dessa nova música, etc. Tanto que a Anitta hoje, ela é, entre aspas, a rainha do algoritmo, tanto que ela chega em muitos lugares no mundo muito forte, né? E O algori- pensando como produção é isso. Entendi. O algoritmo, ele matou um pouco a casa noturna, a tecnologia matou um pouco o sambista que queria fazer uma roda de samba. Hoje a gente vê tudo pela internet, as pessoas ficaram um pouco Tem mais isso. receosas de ir numa casa noturna. Eu faço uma festa em casa, coloco lá no painel, no telão, e a gente tá curtindo o samba. Isso atrapalhou um pouco? Eu acho que é um novo modo. Eu acho que atrapalhar a experiência do ao vivo, da roda, da gente, Isso sabe? não existe, né? Tanto que não tem como. O samba é isso. O samba é a gente olhar um pro outro, encostar, É brindar. O dançar. samba é olho no olho. Exato. O samba é suor. O samba sei lá, é cerveja caindo no chão e você, pô, pedindo desculpa. O samba é cordialidade. O samba é olho no olho. O samba ele tem tantos atributos que não tem como tu passar o samba uma roda de samba da internet para o real. Mas só que é um novo artifício que a gente aprendeu a usar com a pandemia, né? Que foram as lives. E eu acho que é sim uma possibilidade, mas só que ela não diminui a outra, porque ela não mimetiza a live não mimetiza o que é uma roda de samba real. E quem não foi e gosta de ver live, tem que ir para provar e falar assim, cara, pode até falar, entrar no Instagram do Marcão e falar lá assim, ó, realmente não tem como. Não tem como, porque não tem como mesmo. É outra experiência, é uma coisa, é exatamente isso. É experiência. Roda de samba é experiência. É experiência. Quais são, na sua opinião, os maiores sambistas do Brasil? Os que não estão mais entre nós, Putz, a partir de Cartola para cá. ah, Ah, já te matei, né? Almig Neto para mim é um. Almig Neto para mim é Referência. eu tive minha referência. Eu tive a oportunidade, inclusive em Londrina, a gente conseguiu fazer um show dele aí, antes dele falecer. E Nelson Sargento também, outra referência muito, muito, muito forte. Você gosta do Cartola? Sim, pô, Cartola é referência, acho que para qualquer músico, não só para quem usa, quem permeia no samba, mas acho que se tu perguntar para qualquer sertanejo hoje, eu falo assim, pô, Cartola é a sua referência? Sim. Também, E né? tem, E os tem quase novos? toda certeza. E os novos? Novos. Hoje tá vindo o Renato da Rocinha muito bem, muito, muito forte, que ele vem numa cena muito, muito forte aqui no Rio. Júnior Tibau também, que é um sobrinho do Zeca também, que tá vindo muito bem também. Deixa eu ver. Zeca, Aí Zeca, tem aqueles médios. o Zeca Pagodinho vai Zeca bem? Pagodinho é novo. É novo, né? Zeca Pagodinho, ele não é novo. Zeca Pagodinho, ele existe, né? Ele é uma É. entidade viva. Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, pra mim, eu não tenho. Tá no Monte Olimpo, sabe? Assim, tá lá junto com Zeus.
Aí tem lá Zeus, Jorge Aragão, Zeca, Almir Neto, Alcione, Lissi Brandão. Esse que fosse meu Monte Olimpo seriam feitos por esses caras, sabe? Assim. Qual seria o show dos shows? Você reunindo 3 sambistas em Londrina, o Moringão lotado. 3, só vale 3 Moringão lotado. Então vamos lá, vamos pegar vivo, né? Porque, Vivo. Aí, então vamos lá. Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão. É possível um show desse em Londrina? Financeiramente, não. Entendi. Sendo sincero, porque a gente está falando aí de uma logística muito, muito cara. Inclusive, um dos maiores tentativas nossos de apoio é para fazer a logística, para poder baratear, não só para a produção, mas sim para o ingresso, porque tudo isso tem que ser custeado por alguém. Se não é custeado por um apoiador, ele vai ter que ser custeado pelo usuário, né? Que o usuário, afinal, a gente considera como cliente, que é o que vai pagar o ingresso. E a gente tem que passar isso. E aí a gente quer cada vez mais fazer o ingresso mais barato. Porém, como é que vai fazer um ingresso mais barato se a gente não tem condições financeiras de cobrir o custo do evento como esse? E pensando nisso, a gente está falando de quase 120 pessoas viajando. Cada banda dessa, cada produção dessa são de 26 a 35 pessoas. Se a gente botar 3 vezes 35, dá mais de 120. Então, por enquanto, vai Londrina com uma turma dessa é difícil. Não, por enquanto a gente está tentando quebrar. A gente está tentando fazer todos esses artistas aí de formas de quebradas, assim, um por um. Mas só que é uma nossa vontade também de um dia ter a possibilidade de fazer um festival do samba. Festival do samba. Mas por falar em festival. Por falar em festival, dia 3 de setembro, agora, na Puel, você traz um grande nome, né? Sandra de Sá ela é uma referência muito forte pra gente com música, né? A gente tá falando de uma música, de um samba rock, do soul music, porém é uma música que ela é muito, muito, muito encostada no samba, né? E também traz esse lance da musicalidade desse swing, né? Desse paralelo também com o rap, que ela anda, pra mim, ela permeia nesses 3 mundos. E uma voz muito, muito, muito potente. A gente saiu da nossa zona de conforto, de fato, porque a gente está acostumado a fazer um samba tradicional. Aí, pô, não, vamos fazer uma coisa para a gente sair da zona de conforto. Vamos trazer uma artista de samba rock, que é a Sandra de Sá. E isso, de fato, fez a gente correr. E até a nossa audiência no Instagram do Sandra Madrugada meio que deu uma olhada assim, mas depois olhou com bons olhos, porque é uma referência muito forte, sabe, assim, como musicalidade. E é uma mulher muito potente, sabe? E pensando nisso, eu acho que vai ser um puta sucesso, vai ser uma puta festa para suar mesmo, sabe? Para ficar de dançar, de sambar até as 5 da manhã, porque começa às 9 e termina às 5. Maravilha. Para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, estou muito feliz de você ser um carioca londrinense, um londrinense carioca, de ter seu filho aqui, de ser um atleta que já representou o Brasil no taekwondo, arte marcial que eu também cheguei à faixa preta, que gosto muito, eu percebo que tranquiliza a gente, eu fui ex-militar do Exército e a arte marcial me trouxe tranquilidade também. A gente deixa de ficar violento de uma forma gratuita e você traz toda aquela sua energia para dentro de um tatame, para dentro de uma quadra, para dentro de um campeonato. Então, só por isso eu te admiro, porque os atletas do Brasil são querendo ou não, cara, são verdadeiros guerreiros, tanto para conseguir patrocínio como para lutar, né? Quando o cara chega num tatame para enfrentar um adversário, ali ninguém sabe que a dura vida dele de alimentação, treinamento, machucado, patrocínio, é maior a luta do que o próprio adversário na sua frente. E você tem agora também, como adversidade no bom sentido, não provar, mas colocar também dentro das rádios, dentro dos patrocínios, o samba. Eu acho que a gente tem que vender do jeito que você vendeu mesmo, mostrar, gente, essa é a nossa música popular brasileira no bom sentido, né? Essa é a nossa música raiz, não é? E eu percebo que os sambistas, tanto os mais modernos como os mais, vamos dizer, veteranos,
as letras, elas são mais melodiosas, nada contra o funk, nada contra outros ritmos, mas às vezes eu me deparo com letras de músicas que elas não trazem muita benevolência, sabe, amor, não trazem a relação família, sabe, é uma coisa um pouco distante da minha realidade, não estou dizendo que está errado, da minha realidade, pelo menos, eu gosto de ouvir uma música onde eu ouço uma canção, uma história, uma cantiga, e eu percebo que o samba traz isso. Então, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso canal de comunicação para a gente divulgar a Ponte Obrigado. Produções, que eu sei que você está trazendo Massa. alegria e investimentos, e tomara que você possa montar sua casa noturna aqui em Londrina, de parceria com empresários Opa, aqui, focada no samba, tá bom? é o nosso projeto futuro. Se Deus quiser, em 2023, vai ser. A gente está planejando para 2023/2, assim, o segundo semestre de 2023 já está conseguindo já estrear essa casa e conto com você nessa estreia lá e conto com você, inclusive, dia 3 do 9 lá na Puel para ver a Sandra de Sá. Oh, maravilha, maravilha. Só para eu entender, ela tirou o D do meio, fica Sandra Sá ou Sandra de Sá, continua o D? Não, é Sandra Sá mesmo. Eu que falo por condição de história mesmo, de tanto escutar Sandra de Sá, Sandra de Sá, Sandra de Sá, Mas é eu Sandra erro Sá, falando né? Sandra de Sá. É Sandra Sá. Ela, que o nome dela, de fato, é Sandra Sá. Mas só que por questão de apresentação, Costume. ficou muito tempo Sandra de Sá. É igual E eu aí chamando você agora de. ela Hein? voltou. É igual eu chamando você de Oi. Michel e Michael e todo mundo tem os dois nomes É, para você, né? é todo mundo quer. E eu atendo das duas formas, sabe? Eu não fico chateado. Mas é isso. Quando uma pessoa quer ser chamada, a gente tem esse olharzinho, esse carinho de tentar chamá-la da forma certa. E eu errei nisso, eu vou me policiar nas próximas vezes. Nada, que errou em nada, não. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, Nada, pelo que seu isso. respeito, viu? Salva de palmas, salva de palmas Pô, ao nosso obrigado. amigo atleta internacional de Taekwondo, que já defendeu as cores de Londrina, do Paraná e do Brasil, e agora É defende verdade. o ritmo do samba. Obrigado, irmão. Até a próxima. Até a gente se vê aqui em Pô, Londrina. é um prazer. Até mais. Valeu, 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 Até amigo. mais. Olha que legal, então. Não se esqueçam, hein? Sandra Sá, na- no Samba da Madrugada. Olha que bacana, em Londrina. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta. Sai daí não, hein? 91,7. Vai querer! Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta pela 91,7, a Paiquerê, que também agora está virando cada vez mais o reduto no bom sentido, o lugar onde você tem a agenda, a principal agenda. Sabe qual que é a nossa intenção? Assim, objetivo, né? É que você consiga, ouvindo a Paiquerê aos sábados de manhã, você assistindo a Paiquerê aos sábados de manhã, você tenha noção da potencialidade que essa cidade tem no quesito eventos, né? Obviamente que a gente tem eventos políticos, mas os eventos comerciais, sociais, lançamento de produtos, vernissagens, corridas, o que tem de evento acontecendo na cidade de Londrina? Quando a gente fala do evento cultural, tem uma infinidade de projetos paralelos que acontecem nos bairros. Olha, uma boa quermesse organizada é um evento. Uma boa paróquia que faz uma festa é um evento. Você que faz um evento, às vezes, localizado apenas numa região, você tem que divulgar esse evento. Por isso eu gostaria muito que você entrasse em contato com a nossa produção no 43 9991 1366. 1366. Mande para cá o seu evento para a gente divulgar, tá bom? Eu gostaria muito de divulgar o seu evento para que a gente possa ter cada vez mais esse canal entre a Agência Marcão Careca, entre a Paiquerê 91,7, como um canal de divulgação de todos os eventos que acontecem na cidade de Londrina. E se você quiser interagir com a gente, se quiser bater um papo com a gente, você liga no... Põe aí para mim, por gentileza. 9994 1110. Esse é para a gente bater papo, tá bom? Participe no programa ao vivo pelo 99994 1110. Esse é para a gente bater um papo e você manda para cá o seu recado e a gente lê ao vivo para você. Por falar nisso, eu tenho alguns recados. Samuca, diz aí um dos recados dos nossos ouvintes e também os nossos acompanhantes pelas redes sociais. Marcão, o Fernando Aquino disse: Marcão, foi um prazer vê-lo no evento do Shopping Norte de Londrina. Gostaria muito churrascada. de agradecer pela simpatia com seus fãs. Que você sempre seja essa pessoa iluminada. Aê! Iluminado é porque é careca. Uhul! Chega a brilhar no escuro também. Uma grande churrascada que nós tivemos no Londrina Norte, final de semana passado, uma divulgação da Rede Massa, com a participação do grupo BTZ com os produtos Gado Brasil. O que mais? O Kael disse: muito bom, sucesso, Marcão. Grande cara. Será que é o Kael, filho do Jamelão, que é torcedor do Londrina Esporte Clube? Será que é o Kael? Pode ser, se for o Kael, vou mandar um abraço para ele e para toda a torcida da Falange Azul do Londrina Esporte Clube. O que mais? A Eliana disse: bom dia, Marcão Careca. Aqui, Eliana do conjunto João Paz. Prazer em te ouvir novamente depois de anos. Ah, muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta para mais recadinhos, porque eu tenho aqui para finalizar o nosso programa. Presta atenção e anote aí. Dia 3 de setembro, sabadão, sábado que vem, tem show do Skank. A turnê de despedida do Skank. Será no centro de eventos. Então, se você tem interesse nesse evento, ligue 3334 4400. Show do Skank, turnê de despedida lá no centro de eventos. Nós temos também, olha que legal, Londrina Matsuri já tem data marcada. Londrina Matsuri nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Anote na sua agenda e venha participar e vivenciar a cultura japonesa. Vai ser no Parque Governador Ney Braga, a partir das 10 horas da manhã. Olha que interessante, o evento conta com várias atrações, como espaço gastronômico, premiação do Top Nikkei, oficinas gratuitas de cultura japonesa, apresentações artísticas e culturais e atração vinda do Japão do Ritmo Beatbox. Olha que bacana, mais uma vez, parabéns, Michiroma, toda a família Michiroma, que se envolve tanto com a comunidade londrina. Eric, a gente trabalhou com a Michiroma, com o Londrina Matsuri, pelo menos uns 10 anos mais ou menos, né? Uns 10 anos, né? Foi muito interessante a participação da agência Marcão Careca junto com o Londrina Matsuri, lá na Praça Nishinomiya, lá na Santos Dumont, que nós começamos lá, sei lá, há 10, 12, 13 anos atrás, e esse evento ganhou proporções nacionais. Temos também, não se esqueça, muito bacana, dia 24 e 25 de setembro, vem aí o Classic Show Londrina. É o primeiro encontro anual de
antigomobilismo da cidade, carros antigos. Vai ser na Avenida Duque de Caxias, na Prefeitura de Londrina, naquele patião grandão na Prefeitura de Londrina. Organização dos Opaleiros e equipe dos Quadrados de Londrina, são carros, os golzinhos, os gol quadrado que tem por aí que a galera curte montão. E tem também, dia 23 e 27 de setembro, acontecerá um evento super especial, Eu Amo Capoeira, promovido pela Escola Maculelê em comemoração ao aniversário de 40 anos. Este evento tem como objetivo celebrar a vida, a luta e a resistência. Uma experiência de encontro daqueles que transformam a gente, que multiplicam ideias, que alegram o nosso compromisso social e reforçam a compreensão de que nossos afazeres precisam ser alimentados por muitos sonhos e esperança. Para maiores informações, para você que quer participar do Eu Amo Capoeira, promovido pela Escola Maculelê, que está completando 40 anos de história. WhatsApp 99126-8226. Legal, né? Tem mais recados aí, Samuca? Tem sim. O canal Pré-História disse, Marcão, rapaziada braba representando nossa cidade. Olha que legal. Tem mais? O Márcio disse, um vitorioso empreendedor, o melhor de Londrina. Esse deve ser parente meu. Tô devendo alguma coisa para ele. O José Márcio disse, Marcão, parabéns pelo seu programa. Top demais. Ainda falta em Londrina um lugar melhor para divulgação dos eventos culturais, teatro, música e etc. num único canal. Tipo uma agência diária. Grande abraço. Que legal, uma boa ideia. A ideia realmente é essa. Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe da Paiquerê, principalmente ao JB Faria, que quando nós organizamos esse espaço todos os sábados às 9h30 até às 11 horas, a ideia era o seguinte, qual é a prestação de serviço que a gente pode agregar a essa programação que a Paiquerê já tem? Seria essa, e é essa, a dos eventos. Todos os eventos, todos os eventos. Você é o nosso convidado especial para participar divulgando o calendário de eventos que nós temos na cidade de Londrina. Todos os eventos, filantrópicos, comerciais, sociais, culturais e esportivos. Então, liga para cá. Deixe o seu recado no 9991-1366, 99991-1366. Mande o seu recado para cá, que eu faço questão de ou chamá-lo aqui ou divulgar como nós estamos fazendo aqui com esses nossos recados. Hoje a gente bateu um papo com o Michael sobre o samba da madrugada, um bate-papo muito bacana, e aí a cena do samba na cidade de Londrina é muito viva e instiga a gente a pensar um pouco mais sobre esse ritmo musical. E também o João Barion, com o drift, que explicou para a gente a respeito dessa modalidade de corrida que irá acontecer aqui na etapa Londrina, agora no dia 10 e 11 de setembro. Se você é um piloto ou quer participar, então hoje é a data limite de você fazer a sua inscrição. Estamos indo embora, é isso? Tem mais recado aí ou não? Acabou, tá bom já, né, por hoje, né? Acabou. Tá bom. Muito obrigado, Samuca, muito obrigado à agência Marcão Careca, a todos os nossos colaboradores. Valeu, dona Eriquita! Daqui a pouquinho nós estamos almoçando com a sogrinha e o sogrão, a dona Ângela e o seu Rafael. Beijo a todos vocês da família Faria, beijo a todos vocês, nossos ouvintes, para você que nos acompanha também pelo canal do YouTube, hein? Paiquerê.com.br é o portal que você assiste o programa aqui, o podcast Marcão Careca. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até semana que vem. Não se esqueça, 9991-1366, você manda o seu recado para cá. E no outro telefone você bate papo comigo ao vivo, que é no... Qual que é o outro? 9994-1110. 9994-1110 é o bate-papo ao vivo entre eu e você com seus recados. E no 9991-1366 você manda o seu evento que eu divulgo aqui. Ok? É isso? Então tá bom. Muito obrigado. Por hoje é só, pessoal. Tenho certeza que a gente irá se encontrar na semana que vem. Deus a te permitir isso. Um abraço, boa semana para você. Até mais. Tchauzão.